E aí galera, tudo beleza? Como é que vocês estão? A aula de hoje é sobre função afim, função polinomial do primeiro grau, né? A gente fala ali, função não tem grau, mas fica muito grande esse nome, então a gente vai chamar mesmo de função do primeiro grau para a gente não ter tanto problema assim, tá bom? Então a gente pode chamar de função afim ou função do primeiro grau. Legal? Então bora começar aqui os conceitos iniciais que a gente vai ter no nosso conteúdo. Então bora lá. Então, função afim, primeiro uma definição formal aqui. Então eu tenho o seguinte aqui, ó, uma função de R em R ali, né? Então seria ali o domínio, contradomínio, que seria qualquer valor dos números reais que você tenha, chama-se de função afim ou função polinomial do primeiro grau, quando existem dois valores reais, A e B, tal que f de x é igual a x mais b, tudo bem? Para todo x pertencente aos números reais, tá? Então, por que essa função aqui a gente chama de polinomial do primeiro grau? Porque exatamente aqui, ó, o expoente do x, ele é 1, tá bom? Por isso que é do primeiro grau. E se fosse 2, do segundo grau. Se fosse 3, do terceiro grau, tá bom? Legal. Então, toda função afim vai ter esse formato aqui, tá bom? E a gente sabe o seguinte, olha, esse f de x, ele é a mesma coisa que y, tá? Sem problema nenhum. Então, posso escrever dessa forma que y é igual a x mais b, tá? Ou qualquer letra que a pessoa queira escrever ali de acordo com a questão que ele der para você, tá bom? Quem é esse A e quem é esse B aí, tá? O A, ele sempre vai ser diferente de zero para você ter uma função afim, tá bom? Então tome cuidado ali, porque você vai ter funções constantes, por exemplo, tá? Que a gente está estudando a função afim. Legal? Olha só, o A é o coeficiente do x e o B é o termo independente, tá bom? Então o cara colado no x, tá bom? A gente chama de coeficiente do x, e aquele cara, botar entre aspas aqui, né? Que não tem x, é o termo independente. Então, sempre que você tiver um valor fixo de qualquer coisa, você já sabe que vai ser o B, tá bom? E isso aqui é muito importante nessa parte de função afim, ok? Então, bora ver aqui alguns exemplos de função afim que você vai ter, ó. Então, você tem várias funções aí, e aí bora identificar o coeficiente do x e o termo independente. Então, nesse primeiro caso aqui que você tem, ó, o A, ele vale quanto? O A, para mim, ele vale 3, e o B, para mim, ele vale 2, tá? O A é o cara coladinho no x aqui, e o B é aquele cara, digamos, que não tem x, não é isso? Aqui na letra B de bola, o A para mim vale quanto? O A, ele vale menos 2, ok? E o B, ele vale 1, tá? Bem aqui, ó. Aqui na letra C, você tem o seguinte, o A, professor, não estou vendo ninguém. Se eu não estou vendo ninguém ali, ó, fica subentendido que tem um 1 ao lado do x, tá? Como se fosse 1 vezes x. Então, o A para mim aqui, ele vale 1, tá bom? E o B, aí para mim, ele vale menos 3, ok? Aqui, ó, o A, que é o cara coladinho no x, ele vale quanto? 4. E o B, eu não estou vendo o B. É como se tivesse o seguinte aqui, ó, mais 0. Só que eu não preciso colocar o mais 0 ali na minha função. Então, quer dizer que o B, ele é igual a 0, tudo bem? Então a gente já sabe identificar o A, é o cara sempre coladinho no x, e o B é o termo independente, aquele cara que não aparece o x, tá bom? Legal? Beleza. Bora ver aqui o gráfico dessa função, tá bom? Eu tenho o seguinte, ó, o gráfico de uma função y, ax mais b, sempre vai ser para mim uma reta, tá? E isso aí é muito importante, tá bom? Então, sempre que eu ver aqui, ó, vai ser uma reta. E se não for reta, então não é o gráfico de uma função afim que você vai ter, tá bom? Então, o gráfico dessa função aqui, ó, y, ax mais b. Legal? Então, bora pegar um exemplo aqui, ó. Y é igual a 2x menos 1. A ideia inicial que a gente tem para montar qualquer gráfico é atribuir pontos, tá bom? E eu acho muito bacana isso, porque é o seguinte, às vezes a gente tem funções complexas, umas funções modulares complexas, por exemplo, que a gente não consegue desenhá-lo de cara o intervalo que a gente tem. E aí, quando a gente atribui pontos,
a gente sabe ali por onde a função vai passar sem problema nenhum. Então isso é válido para qualquer função que você tenha. Atribua valores, tá ok? Qual valor? O valor que você quiser. Se ele der um intervalo, atribua valores daquele intervalo. Se for só para você construir ali a estrutura básica do gráfico, atribua valores ali próximos da origem, tá bom? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Então eu já sei isso daqui. Eu já sei que y é igual a 2x menos 1, tá bom? E aí a gente vai ter pares ordenados. E aí você vai atribuir qualquer valor para o x. Então bora atribuir valores aqui, ó. Por exemplo, bora começar com 1, por exemplo. Então vai ficar 2 vezes 1, vai dar 2. Menos 1 vai dar 1. Então quando eu atribuir x igual a 1, o resultado vai ser 1 da sua conta. Você tem esse par ordenado. E se for 2, como é que vai ficar? Então bora lá. Então no lugar do x você coloca o 2. Então vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 menos 1 vai dar quanto? 3. Então, quando o x for 2, o resultado que você vai ter vai ser 3, tá bom? E assim você vai fazendo. Então, construir uma tabelinha aqui com os primeiros pontos que a gente colocou aqui, tá? Então, aqui na vertical, você vai colocar os valores que você quiser. Então, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, menos 1 e menos 2, tá bom? E aí, aqui no meio, né, você tem a função. Então, por exemplo, ó, quando o x for 1, então no lugar do x você coloca um 1 aqui, simplesmente. E aí você faz a continha aqui, ó, que a gente fez. 2 vezes 1 vai dar 2, menos 1, aqui o resultado vai dar 1, tá bom? Aqui no segundo, ó, 2 vezes 2, 4, menos 1 vai dar 3. E quando o x for menos 1 aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. 2 vezes menos 2, tá? Aí vai dar menos 4, menos 1, menos 5, tá bom? E aí o que interessa pra gente é a primeira e a última coluna. Lógico, obviamente, que você consegue fazer isso aí de cabeça a priori. Então, bora lá fazer os pares ordenados aqui que a gente tem, ó. Então, o primeiro par ordenado que a gente tem aqui, ó, é um 1, tá? Você pega a primeira e a última coluna. Quando x for 1, o resultado do y vai ser 1. Quando for 2, vai ser 3. Quando for menos 1, vai ser menos 3. Quando for menos 2, vai ser menos 5. Você pode construir quantos você quiser. No caso da reta, se eu tiver só 2 pontos, eu já consigo construir. Então, atribuindo 2 valores ali, eu consigo atribuir sem problema nenhum, tá bom? Já consigo construir a minha reta. Então, bora fazer aqui o nosso plano cartesiano. Na vertical aqui eu tenho o eixo y, na horizontal eu tenho o eixo x. Então, bora colocar os primeiros pontos ali, ó. Então, na primeira linha, o x vale quanto? 1. E o y vale 1 também, tá bom? E aí você traça uma linha na vertical e uma linha na horizontal, paralelo a x e paralelo a y ali, tá? Então vai ficar aqui, ó, 1 e 1. Então onde elas se encontram é onde se situa o ponto que você vai ter, legal? Aí qual é o próximo ponto ali, ó? O x vale 2 e o y vale quanto? 3, tá bom? E aí você traça 2 retas, você já tem o ponto. Beleza, o próximo, o x é menos 1. E o y é menos 3. Você traça ali 2 retas, tá bom? Onde elas se encontram é o ponto. E aí o próximo é menos 2 e menos 5, tá ok? Pronto, ó, já tenho os pontos. Se eu já tenho os pontos, basta você traçar a sua reta. Então esse daí é o gráfico dessa função y é igual a 2x menos 1, ok? Bora fazer mais um exemplinho aqui, para ficar mais claro isso pra gente. Então, olha lá. Y é igual a x mais 2, tá ok? Tente fazer rapidamente aí. Então, bora atribuir os mesmos pontos que a gente tem, tá bom? Qualquer ponto que você queira, mas eu vou atribuir os mesmos que a gente colocou na tabela anterior. Então, olha lá. Então, aqui eu tenho, ó, x igual a 1, 2, menos 1 e menos 2, tá bom? Então, olha lá. Quando o x for 1, então você vai ficar 1 mais 2... vai dar 3. Quando for 2, 2 mais 2 vai dar 4. Quando o x for menos 1, então vai ficar menos 1 mais 2, que você vai ter 1 aqui, né? Que seria 2 menos 1. E quando for menos 2 mais 2, o resultado vai dar 0, tá bom? E aí eu preciso da primeira e da última coluna para formar os meus pares ordenados aqui, tá bom? Então, bora colocar esses pares no plano cartesiano que a gente vai ter da mesma forma que a gente montou. Então, bora começar aqui com a nossa primeira linha bem aqui, ó. Então 1 e 3, então x é igual a 1, y é igual a 3. Você faz 2 tracejadinhos aí que se situa esse ponto, tá bom? Bora lá para segunda, né? Então na segunda aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 e 4, né? Então quando for 2, o resultado no y vai ser 4. Então você tem 2 e 4 aqui, tá bom?
Bora aqui, ó, o próximo você tem menos 1 e 1, né? Então, ó, menos 1 no x e 1 no y, você faz o tracejado aqui. O próximo, o x é quanto? Menos 2 e o y é 0. Então, na verdade, é um ponto aí sobre o eixo x, tá bom? Que passa ali no menos 2. Pronto, já tenho todos os pontos. Agora, basta traçar a nossa reta. Pronto, já tenho o gráfico da minha função. Lembrando que só com 2 você consegue tracejar sem problema nenhum, tá bom? Então, essa ideia inicial aí de atribuir valores, você conseguiu entender? Tá tudo legal? Beleza. Bora ver aqui na prática, né, como a gente resolve uns exercícios só com essa ideia inicial que a gente vai ter aqui. Então, bora fazer essa questãozinha aqui da PUC, né? Então, em certa cidade, durante os 10 primeiros dias do mês de julho de 2019, a temperatura em graus Celsius foi decrescendo de forma linear de acordo com a função. Então, você tem a função aqui, ó, t de t é igual a menos 2t mais 18, tá? Em que esse t minúsculo é o tempo medido em dias, tá bom? Nessas condições, pode-se afirmar que no dia 8 de julho de 2019, a temperatura nessa cidade foi... Então aqui a gente tem uma questão clássicazinha, né? Onde você tem a lei de formação. E você quer saber o quê? Você quer saber a temperatura, tá? Que seria o T maiúsculo, quando o tempo foi igual a 8, tá? Então aqui, ó. Então no dia 8 de julho, tá bom? Então o que você vai fazer? No lugar do T minúsculo aqui, ó, simplesmente você vai colocar o número 8. Pronto, tá? Então olha lá, onde tiver T minúsculo, no caso T de T, você vai colocar 8. Então olha lá. Então 8 e 8. Agora é só fazer continha aqui, ó. 2 vezes 8 vai dar 16. Como tem o menos na frente, você vai ficar com menos 16 aí, tá bom? E aí você vai fazer a conta aí. 18 menos 16 vai dar 2, tá bom? Então T de 8 é igual a 2. O que isso significa? Que no dia 8 a sua temperatura vai ser de 2 graus Celsius, tá bom? É o par ordenado que a gente tinha lá na questão anterior, tá bom? Então, no caso, o gabarito aqui que você tem seria a letra B de bola. Legal? Beleza? Bora fazer mais uma questãozinha aqui, clássica e muito comum aí nas provas de vestibulares e concursos também. Então, bora lá. Uma cidade é servida por 2 empresas de telefonia. A empresa Telefone para Todos cobra por mês uma assinatura de R$ 35,00 mais 50 centavos por minuto utilizado. Então repara o seguinte, independente de quanto você utilizar, você vai pagar esses R$ 35,00, que é um valor fixo, tá bom? E aí vai variar sua conta de acordo com o número de minutos que você for falar, 50 centavos a cada minuto. Legal. A empresa Falha à Vontade cobra por mês uma assinatura de R$ 26,00 mais 65 por minuto utilizado. Essa outra empresa, você já tem uma taxa fixa aí de R$ 26,00 e aí você vai pagar um acréscimo de 65 centavos por minuto que você for falar, tá bom? A partir de quantos minutos de utilização do plano da empresa Telefone para Todos, aqui, passa a ser mais vantajoso para o cliente do que o plano Fale à Vontade dessa empresa, tá bom? Então aqui a gente tem um problema clássico, onde você tem 2 empresas, 2, sei lá o que seja aí que ele dá para você. Ele quer saber quando uma vai ser mais vantajoso que a outra. Porque percebe o seguinte, na primeira a taxa fixa ela é maior, mas em compensação você paga mais barato por minuto. Já na segunda, o valor fixo, que é R$ 26,00, ele é mais barato, mas o minuto falado ele é mais caro. Então, para você, vai variar o tempo que você vai falar, tá bom? De acordo com o tempo que você vai falar, uma empresa pode ser mais vantajoso que a outra, tá? Então, bora pegar aqui a nossa forma genérica de uma função. Opa! Aqui, ó, y é igual a x mais b, tá bom? Onde esse b é o quê? É o valor fixo que você vai pagar. Tá, ok? E aqui você tem o AX, tá? Que no caso vai ser a nossa incógnita. Esse X aí é o tempo que você vai falar. Ele vai ficar variando de pessoa para pessoa. Pode ser 2 minutos, mas pode ser 50 minutos, pode ser 100 minutos, sem problema nenhum. Então, na primeira empresa, como é que isso ficaria? Ó? Telefone para Todos. Y é igual a 0,5, que seria 50 centavos,
por minuto mais os R$35, tá bom? Então sempre que ele falar em valor fixo, você já sabe que vai ser o B em qualquer questão que você tenha. E aí, como é que vai ficar equacionando a próxima função que você vai ter aí, ó? Fale à vontade. Você vai pagar o quê? 65 por minuto mais os R$26. Então pronto aí, ó. Se ele me cobrar o seguinte, ó, quanto é que vão pagar cada uma quando falarem 10 minutos? No lugar do X você colocaria 10, como a gente fez na questão anterior, que ele cobrou um dia fixo. Nesse caso, ele quer saber quando uma vai ser mais vantajoso que a outra. Como é que a gente faz esse tipo de questão? Ok? Então, nesse modelo de questões que ele pedir sempre, quando uma vai ser mais vantajoso que a outra, basta você fazer o seguinte, basta você igualar as duas, tá? Porque naquele ponto elas se tornarão iguais, nenhuma vai ser mais vantajoso que a outra, e a partir daquele período, uma vai se tornar mais vantajoso. Então, sempre que ele pedir isso, essa questão de quando uma vai passar a outra, você iguala as duas simplesmente, tá bom? Então, igualei aqui, ó, a segunda e a primeira, tanto faz a ordem que você botou. Então, repara que você tem aqui, ó, 0,65 mais 26, que seria essa segunda aqui, ó, é igual a 0,5 mais 35, que seria essa primeira, tá ok? E aí, o que você vai fazer agora? Você resolve como sendo uma equação normal. Então, o que é x vem para um lado, o que não tem vai para o outro. Ó. Então, passa esse cara para cá, ó, negativo, e passa o 26 para o outro lado, negativo, tá bom? Então, como é que vai ficar isso aí? Ó? Então, vai ficar 0,65x menos 0,5 é igual a 35 menos 26. Você faz essa conta bem aqui, imagina o seguinte, 65 centavos menos 50 centavos, isso vai dar quanto? 15 centavos. Então é 0,15, x é igual, aí aqui do outro lado, 35 menos 26, que vai dar 9, tá bom? Esse 0,15 aí que está multiplicando, você passa para o outro lado dividindo, vai ficar 9 por 0,15, tá? Se você quiser tirar essa vírgula aí não tem problema, você acrescenta 2 zeros lá em cima e faz a divisão normal. Isso aí você vai ter igual a 60. Então, em 60 minutos eles se igualam e a partir desse momento ela passa a ser mais vantajoso, tá bom? No caso, o gabarito aqui pra gente seria a letra C, tá bom? Então, esse tipo de questão é muito comum mesmo nas provas, tá? Então, espero ter ajudado você. Aguardo você nas próximas aulas. Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página. Fique com Deus. Até a próxima.